Ora, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Wavecom, desta vez com o apoio da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Vamos ter connosco a doutora Teresa Magalhães, mais para o final deste webinar, a quem eu desde já agradeço muito a presença neste workshop. O intuito deste webinar será apresentar a tecnologia que existe neste momento no mercado e que a Wavecom consegue neste momento entregar no âmbito hospitalar e em tudo o que a localização de pessoas e objetos em tempo real pode ajudar digamos, a melhorar a eficiência das nossas unidades hospitalares. Eu estou aqui a fazer um pequeno compasso de espera porque são 3 e 1. Estava agendado para as 3 da tarde, como sabem. Estou aqui a dar um compassinho de espera para dar tempo das pessoas entrarem no webinar. Se tiverem alguma dúvida, tem um chat onde podem colocar perguntas e desde já eu agradecia que o fizessem, porque no final da apresentação vamos ter um espaço de debate onde iremos responder às perguntas mais pertinentes. Inclusivamente, se for caso disso e se for interesse das pessoas, podemos fazê-las online. O webinar é um workshop relativamente restrito, ok? Vão estar cerca de 30 a 40 pessoas online, portanto é, digamos que uma reunião alargada e, portanto, dá-nos possibilidade de conversar de uma forma mais aberta, usando, obviamente, aqui a plataforma que é o Zoom. Portanto, se quiserem fazer perguntas ou comentários, estejam à vontade, usem o chat. Depois, mais tarde, nós iremos chamar-vos para fazerem as perguntas de viva voz, digamos assim, para tornar este webinar um bocadinho mais interativo e mais aliciante. Eu vou aproveitar para apresentar a Wavecom. A Wavecom faz este ano 20 anos, conforme puderam ver no outro slide, portanto foi fundada no ano 2000. Pertence a um grupo de empresas em que a Wavecom, digamos, é a mãe do restante grupo. Nós temos cerca de 200 pessoas nesta altura. A Wavecom tem cerca de 100 colaboradores. Estamos presentes em Aveiro, que é de onde estou a falar e onde é a sede do grupo. Estamos presentes em Lisboa, no Porto e em Madrid. Internacionalmente temos também vários projetos. Temos uma presença em Cabo Verde. Também estamos em Angola e em Moçambique. Estivemos no Brasil e voltamos. E temos projetos um bocadinho por todo o mundo. A Wavecom, o core business da Wavecom é tudo que tem a ver com tecnologias rádio, tecnologias de comunicações. O nosso core business nesta altura são redes Wi-Fi. No entanto, temos muitas outras áreas de negócio ligadas, digamos, ao rádio, começando logo pelos links micro-ondas, que usamos muito no início da Wavecom e servem para interligar, por exemplo, edifícios. Depois temos áreas como a videovigilância, temos soluções para a indústria 4.0, aliás, fizemos um webinar semelhante a este, vocacionado para a indústria, exatamente com a mesma tecnologia, conforme vão ver mais à frente. O André Branquinho, que é o nosso especialista e o nosso gestor desta área, deste produto de radiolocalização, vai-nos falar um bocadinho sobre isto e vamos ver que, obviamente, além da área hospitalar, facilmente se percebe que este tipo de tecnologia pode ser usada noutras áreas. Temos também abordamos a área da videovigilância, como eu disse a seguir. Temos soluções para smart cities, onde também soluções de radiolocalização se enquadram. Trabalhamos muito na área de infraestrutura, networking, de segurança, de data center. Tudo isto são valências técnicas da Wavecom. E finalmente, e o que nos traz cá, temos agora um especial carinho, digamos assim, por sistemas de radiolocalização em tempo real. Temos um produto próprio que está a sair do forno, digamos assim, está ainda nesta altura na área de investigação e desenvolvimento. Temos já protótipos, ok? E já conseguimos fazer demonstrações desse mesmo produto. Aliás, nós trocamos de instalações muito recentemente, em abril. Não tivemos hipótese de fazer nenhuma inauguração, como devem calcular, devido ao cenário atual de pandemia,
mas temos um pequeno showroom onde podemos demonstrar estas e outras tecnologias e temos todos gosto e ficam desde já todos convidados a nos visitar e a darem aqui um saltinho e poderem ver, digamos, de viva voz e ao vivo o que é que nós conseguimos fazer com este tipo de tecnologias. A Wavecom é uma empresa de engenharia, de telecomunicações, como eu tinha dito. Fazemos sobre a área de telecomunicações, fazemos muita coisa. Em termos de serviços, fazemos auditoria a redes externas, fazemos site surveys, fazemos o desenho das soluções, fazemos a gestão dos projetos que implementamos e, eventualmente, projetos de terceiros. Fazemos consultoria especializada, ou seja, podemos analisar problemas onde, por exemplo, esta questão da radiolocalização e dos benefícios ou das sinergias e dos ganhos que possam ocorrer devido à utilização deste tipo de tecnologia, nós conseguimos, digamos, fazer uma consultoria especializada nesta área de forma a demonstrar ou não as mais-valias da implementação deste tipo de tecnologia e de outros. Fazemos, obviamente, a implementação das soluções que vendemos, fazemos a certificação de redes próprias ou instaladas por terceiros e temos um suporte 24/7 que assegura que nós conseguimos dar suporte a todas as nossas soluções com uma disponibilidade de 24 horas, 365 dias por ano. E isto é um fator importante porque normalmente estes sistemas enquadram-se nos sistemas críticos das organizações e basicamente todas as telecomunicações nesta altura e portanto nós temos esta valência que os nossos clientes muito reconhecem de darmos suporte e atenção às redes 24/7. Este é um bocadinho a história da Wavecom. Como eu disse, nasceu no ano 2000. Em 2002 tivemos o nosso primeiro projeto com o Instituto Nacional de Estatística, onde interligamos 2 edifícios através de uma ligação de microondas com 45 megabits por segundo. Reparem que 45 megabits por segundo ainda hoje é uma velocidade considerável. Isto já foi feito em 2002, portanto há muito tempo. E a partir daí, conforme podem ver, juntamos aqui uma série de clientes importantes. Nesta área da saúde, o nosso principal cliente é a José Mel Saúde, onde temos soluções em variedíssimos hospitais dos mesmos. Dentro da Wavecom, nós temos uma pessoa que é responsável, digamos assim, por este produto, como eu disse há bocadinho, que é o André Branquinho, e temos a pessoa na área comercial que leva todo este setor da saúde, healthcare, que é o Paulo Arriaga, que eu desde já chamaria para nos vir falar um bocadinho do tema que nos traz cá hoje, a internet das coisas, digamos que usada neste âmbito da saúde e fazendo uso de sistemas de radiolocalização em tempo real. Paulo, a palavra é tua. Ok, Nuno, obrigado. Eu queria, por desejar a todos os que estão connosco uma muito boa tarde e agradecer também desde já a vossa presença aqui connosco. Cabe-me então aqui introduzir o tema do IoT na saúde e eu começaria por recordar algo que é do conhecimento de todos, diria assim, nomeadamente que hoje em dia, quando falamos de IoT, já não estamos propriamente a falar do futuro. Com efeito, nos vários setores da nossa sociedade, encontramos hoje, de uma forma transversal, inúmeros e diversificados exemplos de aplicação deste tipo de soluções. Veículos, luzes de trânsito, eletrodomésticos, câmaras de videovigilância, detectores de condições ambientais, sensores de presença e, claro está, dispositivos médicos são apenas alguns dos exemplos que poderíamos aqui apontar do que já hoje existe no universo IoT. Concretamente, aqui na área da saúde, podemos já hoje em dia encontrar sensores que permitem monitorizar as condições de armazenamento de medicamentos, wearables, ou seja, dispositivos que são colocados em pacientes e que permitem que os profissionais de saúde remotamente monitorizem a evolução do estado clínico dos seus pacientes,
pulseiras que são colocadas nos recém-nascidos, nas maternidades, para evitar que eles sejam raptados, que infelizmente é uma situação que acontece hoje em dia. E mais concretamente, na área que nos traz aqui a este webinar, os sistemas de localização em tempo real, que permitem fazer a localização de equipamento médico, sejam cadeiras de rodas, sejam desfibrilhadores, sejam ecógrafos portáteis, apenas para dar aqui alguns exemplos. E para além disto, permitem-nos também localizar pessoas. Quando estamos a falar de pessoas, referimos em concreto aos profissionais de saúde, aos pacientes, obviamente, e às pessoas, aos visitantes que visitam os nossos hospitais. Relativamente aqui aos sistemas de localização, o meu colega André, mais à frente, irá explicar de uma forma mais detalhada na sua intervenção, mas estes sistemas baseiam-se em tecnologias de localização e identificação em tempo real. Não existe apenas uma tecnologia, nós temos várias tecnologias à nossa disposição, e estas tecnologias vão nos permitir, quando estamos a localizar pessoas ou objetos, o que for, precisão, um grau de precisão que podem ir de alguns metros, por exemplo, quando precisamos de localização dentro de uma sala, ou até algumas dezenas de centímetros, quando em situações em que precisamos, por exemplo, de uma localização mais fina. Obviamente, este tipo de sistemas vão produzir uma quantidade enorme, uma quantidade muito elevada de dados. Estes dados só por si não têm valor e, portanto, estes sistemas estão integrados com os sistemas de informação de gestão da saúde, que vão tratar estes dados e que depois de tratados, a informação que resulta deste tratamento será então disponibilizada aos utilizadores destes sistemas sob a forma mais conveniente, digamos assim. Podemos estar a falar de dashboards, podemos estar a falar de relatórios, ou uma outra forma mais adequada em função de uma determinada realidade ou mesmo em função do tipo de utilizador que está a utilizar estes sistemas. Relativamente às vantagens da utilização dos sistemas de localização em tempo real, chamados também em inglês Real-Time Location Systems, sistemas RTLS, que também são conhecidos por Indoor GPS, uma vez que a sua utilização é feita essencialmente em ambientes indoor, mas estava eu a dizer que podemos agrupar então estas vantagens aqui em 4 categorias. A eficiência operacional de pessoas e de recursos. Esta eficiência é conseguida através da automatização de processos sustentada por informação digitalizada e que é disponibilizada em tempo real. Um outro aspecto tem a ver com a compliance. Os sistemas RTLS permitem monitorizar o cumprimento de determinados procedimentos internos, por exemplo, procedimentos que têm a ver com a higienização de aparelhos, ou também procedimentos que poderão ter a ver com a limpeza de determinados equipamentos hospitalares. Uma outra área hospitalar que poderá beneficiar substancialmente da utilização deste tipo de sistemas é a área da logística hospitalar. Como eu disse há pouco, a automatização dos processos logísticos resultante da utilização de sistemas RTLS pode aplicar-se, por exemplo, à gestão de armazéns, ao tratamento da roupa hospitalar e à gestão de medicamentos. Finalmente, aqui uma quarta categoria que tem a ver com a segurança. Esta segurança, quando referimos o tema da segurança, estamos a referir-nos aos profissionais de saúde. Por exemplo, existem soluções com base nestes sistemas que permitem
evitar ou pelo menos diminuir os episódios que têm vindo a ser badalados nas notícias de tentativas de agressão dos profissionais de saúde por pacientes um pouco mais exaltados, diria eu, seja dos próprios pacientes e dos visitantes, impedindo que estes possam aceder a zonas interditas dentro das instalações hospitalares. Neste caso aqui, em concreto, eu gostaria de salientar que quando estivermos em presença, ou quando estamos em presença de pacientes com distúrbios mentais, este é um problema que se reveste de grande importância, e também referir aqui uma outra situação que infelizmente já aconteceu, pacientes suicidarem-se dentro das instalações hospitalares, com todos os problemas que depois daí decorrem para a própria instituição. E finalmente, terminando aqui a minha breve apresentação, não me deram muito mais do que os 5 minutos de fama, eu gostaria de apontar aqui quatro benefícios, digamos assim, para os prestadores de saúde que advêm da implementação dos sistemas de localização em tempo real. Desde logo, o aumento da eficiência, e aqui podemos dividir entre numa vertente operacional e numa vertente de prestação de cuidados médicos diferenciados, digamos assim, a redução de tempos não produtivos, tempos desperdiçados, por exemplo, o tempo que é perdido pelos profissionais de saúde à procura de equipamentos que não se sabem onde estão. Por curiosidade, eu vi há tempos um estudo de uma entidade da área que tinha como uma das conclusões que cada um de nós perde cerca de 2 dias e meio por ano à procura de coisas e, portanto, dentro de uma instituição que tenha centenas ou milhares de colaboradores, se multiplicarmos estes 2 dias e meio por ano pelo número de colaboradores, chegaremos a um número que, no mínimo, nos irá surpreender. Outro desperdício que nós podemos eliminar tem a ver com a quantidade de tempo que determinados equipamentos estão parados, digamos assim, à espera de processos de limpeza ou de higienização, e que a utilização destes sistemas de localização em tempo real podem colocar em evidência e dar essa informação aos gestores, digamos assim. O facto de reduzir o erro humano advém claramente da automatização dos processos. Portanto, à medida que nós temos processos mais automatizados, a intervenção humana é menor e, consequentemente, estamos a diminuir a quantidade de erros que são colocados no sistema desta intervenção humana. E, finalmente, mas não menos importante, estes sistemas permitem cortar custos e com compras desnecessárias. Isto é o quê? Se eu souber a quantidade de equipamentos que possuo na minha instituição de uma determinada categoria, por exemplo, cadeiras de rodas, e mais do que a quantidade, se eu souber a sua localização, se entretanto me chegar um pedido de compra, eu posso avaliar de uma forma mais fundamentada a necessidade efetiva de adquirir mais cadeiras de roda. E, eventualmente, eu posso chegar à conclusão que, no limite, eu não preciso de comprar mais cadeiras de roda, o que eu tenho que fazer é promover a utilização daquelas que eu já tenho em stock, ou que eu já tenho em utilização, uma utilização mais eficiente e mais exaustiva. E pronto, terminei a minha pequena intervenção. E passaria agora aqui a palavra ao André, que irá falar sobre esta questão aqui de uma perspectiva um bocadinho mais técnica. André? Ok, obrigado, Paulo. Muito boa tarde a todos e tal como Paulo disse, muito obrigado pela vossa presença. Então, o que eu vou fazer aqui é falar, antes de falar de casos de uso específicos, que também penso que será muito interessante abordarmos aqui casos de uso muito detalhados para percebermos melhor como é que podemos aplicar isto. Vou explicar de uma forma mais genérica como é que funcionam estes sistemas
e o que é que está por trás então daqui da localização. De uma maneira genérica, independentemente da tecnologia utilizada, tipicamente falamos então de tags que são colocadas naquilo que se pretende localizar. Isto podem ser equipamentos médicos, podem ser pacientes, podem ser profissionais de saúde. No fundo, qualquer objeto que nós ou pessoa que pretendemos localizar, a ideia será colocar-lhe uma tag. Essa tag depois comunica com uns elementos que nós tipicamente chamamos de âncoras, e estas âncoras recebem as comunicações das tags e então elas agregam esses dados e isso é o que permite depois fazer cálculos de posição e mais importante do que depois ter a posição dos equipamentos é transformar isso em informação útil que chega então a uma plataforma centralizada e aí é que temos então o valor para o utilizador final, tal como o Paulo já referiu, em dashboards ou até em mapas para poder procurar alguma coisa específica ou em relatórios ao fim do ano, por exemplo, para poder tomar então decisões mais informadas. A Wavecom é uma integradora de sistemas e tem trabalhado com diferentes tecnologias de localização, desde sistemas baseados em Wi-Fi, RFID passivo, Bluetooth, Ultra-Wideband. Aqui estas tecnologias podem ir desde uma localização à zona ou à sala, quando isso é suficiente para tirar a maior parte do valor aqui da localização, ou em limite, em cenários em que realmente é importante eu saber com maior exatidão onde é que as coisas estão, ir até à precisão dos 30 centímetros, mais ou menos. Aqui a Wavecom tem um papel aqui importante, obviamente no desenho da solução. O que é que nós fazemos? Mediante os requisitos que temos de um determinado projeto, esta escolha de tecnologia ou tecnologias e da forma como vão ser implementadas depende de vários pontos. Ou seja, a questão de aplicabilidade, podemos poder ter infraestrutura cabelada ou não, temos a questão também do tamanho da tag, obviamente não vou colocar uma tag, uma etiqueta que é maior do que o próprio objeto que se pretende localizar, tem que se ter isso em conta. Também as questões de duração da bateria, as tags podem às vezes ser carregadas, mas outras vezes têm que aguentar diversos anos com o mesmo equipamento para ter aqui valor, não é? No fundo, na solução final. E também, obviamente, estas tecnologias têm capacidades diferentes em termos da quantidade de ativos e de objetos que se pretende localizar numa determinada zona. Nós costumamos ter esta imagem também porque funciona um bocado assim, ou seja, não quer dizer que não haja pontos comuns e há muitos entre os diferentes projetos e entre as necessidades dos diferentes projetos que nos chegam, mas há sempre aqui uma pequena customização que é necessária para realmente entregar o valor final ao cliente. Tal como o Nuno já tinha referido no início da apresentação, a Wavecom, além de integrar sistemas, também tem uma parte de desenvolvimento. Nós temos estado a trabalhar numa solução que consideramos que é bastante interessante, sobretudo nesta vertente de saúde, uma solução de localização baseada em tecnologia Bluetooth que tem como uma das principais vantagens a utilização de tags standard do mercado, beacons Bluetooth, ou seja, nesta perspectiva não é proprietária. E depois temos aqui dois modos, digamos, que tentamos, ou duas vertentes que tentamos aqui atacar, que será a localização de ativos, ou seja, onde a posição à zona ou ao compartimento é suficiente, equipamentos médicos, cadeiras de rodas, macas, tal como o Paulo também já tinha referido, e onde tipicamente um delay de 5 minutos na informação é perfeitamente aceitável, não precisamos saber isto ao segundo, e aqui temos uma solução interessante em que podemos aplicar um misto de infraestrutura que não tem fios, o que permite aqui uma instalação mais fácil e uma redução do custo total do projeto e do custo total digamos, de manutenção, etc. Aqui depois temos uma outra vertente que precisa aqui de uma localização mais em tempo real, quando falamos de localização, por exemplo, de pacientes e de staff para determinados projetos concretos. Aqui realmente os 5 minutos tipicamente podem já não ser suficientes, uma informação com 5 minutos de atraso pode já não ser suficiente, e aqui tentamos então ter um tracking mais em tempo real, com detecção nomeadamente de proximidade a determinadas zonas de interesse, e aí tipicamente precisamos de uma infraestrutura que necessita de alimentação, mas no fundo aqui a solução terá a capacidade de responder às duas vertentes, digamos.
Posto isto, eu diria que agora podemos passar então aos casos de uso que selecionámos aqui para discutir hoje. Nuno, posso começar por apresentar? Obrigado, André. Dentro do formato deste webinar, e para não tornar, quer dizer, muito fora, digamos, do contexto da realidade a nossa apresentação, nós decidimos usar aqui 4 casos de uso para perceberem melhor como é que a tecnologia realmente pode servir no dia-a-dia e que problemas é que eventualmente pode resolver. Não se fixem completamente nestas 4 situações que vos estamos a mostrar, são apenas exemplos, haverá, dependendo da instituição e do tipo de utilização, haverá depois muitos mais casos de uso para esta tecnologia. É perceber, digamos, o que é que a tecnologia permite fazer e depois, com esses outputs, como o André dizia aí bem há bocadinho, perceber que o valor que a localização entrega às organizações, o valor que a localização de itens ou de pessoas entrega à organização. Assim sendo, eu ia passar aqui ao primeiro caso. Se calhar, André, não sei quem é que está com o poder sobre a apresentação, não sou eu. Isso, já passámos um. Ora bom. O primeiro problema, e acaba por ser, digamos, do que temos visto e do contacto que temos tido com instituições ligadas à área da saúde, acaba por ser, digamos, um dos principais problemas que esta tecnologia resolve e um dos principais problemas nesta altura a nível, digamos, logístico e operativo de um hospital, e quanto maior da experiência que temos, pior, ou seja, mais esta tecnologia faz falta. E um bocadinho atrás daquela estatística que o Paulo Arriaga há bocado vos dava, dos 2 dias e meio que perdemos por ano à procura de coisas, nós também, como vimos há bocado, temos uma área de Smart Cities, e há outra estatística muito interessante que diz que 30% do trânsito que existe nas cidades são pessoas à procura de estacionamento. Ou seja, a procura de alguma coisa, quer seja de estacionamento, quer seja de uma bomba infusora, por exemplo, num hospital, pode levar a um desperdício grande de tempo e de trânsito que cada vez se quer que agora seja menor até neste cenário de pandemia, e portanto esta tecnologia ou melhor, este caso de uso é onde a tecnologia provavelmente oferece as maiores vantagens de uma forma clara. Ainda, e depois levando isto um bocadinho ao extremo da localização, por exemplo, um dos outputs da localização dos ativos de um hospital pode servir para perceber qual o custo de um tratamento, por exemplo. Ou seja, quanto tempo é que um doente esteve a usar aquela bomba infusora, em particular, ou bombas infusoras, de uma forma genérica, ou uma cadeira de rodas, ou uma maca, ou seja o que for. Ou seja, nós, pela localização do item e pela localização do doente, neste caso, conseguimos fazer uma correlação entre o que é que aquele doente realmente utilizou dos meios que estavam no hospital, e daí, digamos, imputar custos, se for caso disso, ao doente, mas pelo menos para a administração e a gestão perceber que procedimentos médicos é que estão a gastar mais dinheiro ou menos dinheiro, e quanto é que custa exatamente um procedimento médico, indo ao detalhe da utilização por tempo, digamos assim, de todos os equipamentos que estão disponíveis no hospital. Sendo assim, este primeiro problema, o tempo despendido, como eu dizia, à procura de equipamentos para o uso do dia-a-dia ou para a realização de manutenção e auditoria, o esforço, obviamente, despendido e o número de erros nos processos de inventário, ok? A falta de informação da taxa de utilização e disponibilidade dos equipamentos, que entronca com aquilo que eu estava a acabar de dizer, e que podem resultar em sobredimensionamento de compras. E este sobredimensionamento de compras é uma coisa também da nossa experiência nesta área que acontece muito, ou seja, como há falta de um determinado tipo de equipamento que é reportada sistematicamente pelas unidades que usam esse equipamento, obviamente que a administração opta pela aquisição, sempre possível, de mais equipamentos que possam colmatar essas necessidades. Muitas vezes há uma sensação de que é preciso, mas o equipamento estava disponível, não era disponível onde as pessoas achavam que estavam ou na altura que era necessário estar. Ou seja, pode haver aqui uma rentabilização clara do uso dos equipamentos e desta forma não aumentar, digamos assim, o número de compras desnecessárias ou a mais no caso dos equipamentos hospitalares.
Tendo o tracking dos equipamentos, também conseguimos perceber tanto a manutenção, ou seja, há quanto tempo é que aquele equipamento não é mantido, por exemplo, ou não tem a sua manutenção regular, e as falhas de higienização e esterilização dos próprios equipamentos. Isto é uma forma, digamos, de garantirmos que o equipamento, entre utilizações, ou seja, de que forma foi realmente higienizado e esterilizado de umas vezes para as outras. André, dou-te agora a palavra para resolveres isto. Certo. Nós temos aqui uma pequena animação que também mostra aqui uma das coisas que estamos aqui a tentar resolver, no fundo, esta questão do tempo que é despendido por um profissional de saúde à procura de um equipamento médico. Aqui a ideia, em termos de solução, será um bocado como também já referi anteriormente, pôr tags, neste caso, tipicamente tags ativas colocadas nos equipamentos e depois uma infraestrutura, e aqui a detecção à zona compartimento resolve grande parte, diria, destes problemas. Às vezes pode ser necessário um bocado mais de exatidão, mas isso também é possível com outro tipo de infraestrutura. Aqui, então, a ideia é com isto, efetivamente, nós estamos ali a ver na animação, o que acontece é que o profissional de saúde, em vez de simplesmente ir à procura sem qualquer referência, ao necessitar de um equipamento, procura a sua localização e vai direto ao equipamento. Aqui, obviamente, o valor é a redução dos tempos de procura, e isto pode ser de bombas infusoras, de macas, de cadeiras de rodas, etc. Temos também aqui a parte, tal como no referiu, das questões de inventário. Aqui, mais do que ter um inventário automático, temos um inventário automático com georreferenciação, não é? Nós podemos, além de saber que inventário é que temos, saber onde é que ele está. E depois, eu penso que este é um dos grandes valores aqui que podem ser extraídos da localização, tal como no referiu, que é a questão de, ao fim de algum tempo, eu analisar as movimentações dos equipamentos e a sua utilização, não é? Se eu detecto, por exemplo, há equipamentos que passaram o ano todo parados, alguma coisa aconteceu com esse equipamento, ou estava simplesmente fora das rotas normais e ficou ali um bocado esquecido, e no fundo eu posso estar a tomar uma decisão de compra sem essa informação. Aqui a ideia é dar exatamente estas informações, o que é que foi utilizado, o que é que não foi utilizado, um bocado obviamente com o proxy da localização, e depois a pessoa tomar no fim, que acho que é aqui a parte mais importante, tomar uma decisão, neste caso de compra ou outro tipo de decisão operacional, de uma forma muito mais informada e efetivamente com dados que a permitam tomar essa decisão. Vamos então, se calhar, passar ao caso dos dois. Sim, o caso dos dois é a questão, quando, digamos, ainda os doentes não estão rastreados, digamos assim, o caso do abandono das urgências, a falta de informação acerca do percurso e a utilização do percurso por os pacientes. Muitas vezes os pacientes nos hospitais maiores andam um bocado perdidos, porque os edifícios são grandes, labirínticos, muitas vezes, e às vezes para um profissional de saúde que lá trabalha é muito fácil encontrar um caminho, às vezes para o paciente, para mudar de uma sala para outra, que parece óbvio, acaba por se perder um bocado dentro do hospital, e é uma das formas de garantirmos que o paciente se dirigiu ao local correto. Temos quedas de pacientes, nomeadamente de pessoas mais idosas ou de crianças, por exemplo, suicídio de pacientes no hospital através de acesso a zonas proibidas, e aqui normalmente estão ligados a casos com alguma questão de problemas, digamos, de saúde que levam a estas situações, e dificuldades dos pacientes em localizar os serviços pretendidos, tal como eu expliquei, na falta de informação acerca dos percursos, é um bocadinho, digamos, o mesmo problema. Eu aproveitava só, antes do André nos responder, digamos, a este problema, eu voltava a lembrar às pessoas, durante estes casos de uso, ou seja, qualquer dúvida que vos surja desta apresentação, estejam à vontade, façam as perguntas aqui no chat, e depois nós, no final aqui dos 4 casos de uso que temos para apresentar, vamos abrir então aqui a discussão e podemos apresentar as vossas perguntas e ter aqui a opinião tanto dos nossos especialistas como da doutora Teresa Magalhães, que também está connosco. André, força. Sim, aqui a solução será colocar mais uma vez tags ativas aqui nos pacientes. Tipicamente temos aqui soluções, por exemplo, de pulseira, que podem ser carregadas entre utilizações e obviamente esterilizadas, etc., mas que permitem então a sua reutilização depois para diferentes pacientes. E depois temos aqui uma infraestrutura, neste caso, tipicamente com uma localização mais em tempo real, aqui alguns segundos de atraso, não pode ir muito mais além disso. Aqui, uma das coisas importantes também aqui é
falar é a questão das zonas virtuais, que é um assunto que eu por acaso não falei até agora, mas a partir do momento em que nós temos localização, podemos dividir a nossa zona de localização em espaços, em zonas virtuais, e isto é dinâmico. Ou seja, eu posso definir uma sala como uma zona virtual e ter, por exemplo, alertas de entrada, de saída de uma determinada zona, e é isso que depois podemos também ter aqui para efetivamente ter algum alerta se um paciente, por exemplo, acede a uma zona que não é suposto lá estar, e tudo isto é dinâmico, ou seja, aquele paciente pode poder aceder a uma determinada zona que outro paciente, com a mesma pulseira mais tarde, pode não poder aceder, ou seja, é tudo uma questão depois de configuração e de setup. Aqui a ideia, o valor que podemos tirar com isto, na nossa perspectiva, é que no fundo ter estes alertas para impedir então que os pacientes entrem em zonas de perigo ou abandonem os serviços também, aquela ideia de que um paciente abandona os serviços sem ninguém saber e depois é difícil saber onde é que ele está, se ainda está no hospital, se já saiu do hospital, etc. E depois também, tal como já falámos anteriormente, a questão de ter um bocado aqui o fluxo dos pacientes dentro do serviço e também ter aqui uma ideia da quantidade de pacientes em determinados pontos do hospital para poder, pronto, tomar também decisões em questões operacionais também, perceber esta utilização ao fim do mês, o que é que está a acontecer em termos de fluxo de pacientes, etc. Agora, mas eu vou deixar isso para o fim, obviamente que esta questão da localização das pessoas toca muito na proteção de dados, ok? Mas eu se calhar deixaria isto para a área de debate, porque há aqui várias aproximações, digamos assim, ou formas de conseguirmos ultrapassar aqui esta questão da proteção de dados, de forma a que, obviamente, a questão da proteção de dados seja sempre seja tida em conta quando se utiliza este tipo de tecnologia. Aqui o problema número 3, infelizmente, para os profissionais de saúde e pelo que temos visto nas notícias, tem havido, pelo menos, a percepção da comunicação social e do público em geral, tem havido aqui um aumento do número de casos de agressões, nomeadamente a pessoal hospitalar e pessoal dos serviços de saúde, e portanto, isto também este tipo de tecnologia também poderá ajudar a pedir um auxílio rápido e esse auxílio, digamos assim, estar devidamente localizado. André, como é que nós conseguimos fazer isto? Aqui, além de termos aqui a questão da localização, temos aqui outro ponto importante que tem esta utilização e pode ter outras também, que é a possibilidade de ter tags com botão. E este botão pode servir para diversos fins, neste caso pode servir como botão de pânico, ou seja, aqui a ideia é os profissionais de saúde terem este crachá ou cartão que tem botão e haver obviamente infraestrutura que permita depois saber onde é que estes alertas são dados. E aqui a ideia é o profissional de saúde poder carregar neste botão para pedir auxílio rápido, quer em situações de emergência, quer então em situações de violência por parte de pacientes. E aqui, ou seja, como o pedido de auxílio é geolocalizado, eu basicamente não tenho que dar mais nenhuma informação. Ou seja, identifiquei que há um problema, identifiquei onde é que este problema está a acontecer, tenho toda a informação para poder agir de acordo. Ou seja, aqui permitindo que outros profissionais se dirijam imediatamente para o local correto e possam ajudar no resolver da situação. Este botão também pode ser, tal como eu estava a referir, também pode ser utilizado por outros fins, como por exemplo as questões de verificação de manutenção ou de esterilização, ou seja, este botão depois pode ser usado para outro tipo de alertas, no fundo é configurável aquilo que se pretende com o carregar do botão. Ok. Finalmente, o quarto e último caso, que tem muito a ver com o estado pandémico atual e com o combate ao Covid-19, com a propagação, que tem a ver com a propagação de infecções hospitalares, por falta de higienização das mãos e problemas de identificar contactos próximos quando é detectado um caso positivo de Covid-19 dentro de uma unidade hospitalar. E este também é uma das possibilidades de integração de tecnologia que permite depois entregar esta informação a quem gere, de forma a que possa tomar decisões informadas sobre como melhorar, digamos assim, todas estas questões ligadas às infecções e ao contágio do Covid-19 dentro de um hospital. André, como é que conseguimos ajudar neste problema em concreto? Aqui, ou seja, vamos tirar novamente partido de tags que são colocadas ou que os próprios profissionais de saúde podem ter,
estamos a falar de pequenos cartões ou crachás, e aqui receptores colocados nos dispensadores de desinfetante ou pronto, em zonas onde realmente se vai fazer a desinfecção, neste caso, das mãos. Aqui a ideia será ter uma verificação automática da compliance de lavagem de mãos, de forma a ter estatísticas atualizadas nos diferentes serviços. Aqui, obviamente, não identificando os profissionais de saúde, ou seja, aqui a ideia é nós podermos ter informação sobre como a compliance geral do meu serviço está a evoluir ao longo do tempo e se realmente está a melhorar, está a ter uma tendência positiva, digamos, ou não. Aqui a ideia é termos aqui alguns avisos que também possam ser dados ao profissional de saúde, mas também, mais uma vez, sem haver essa informação depois para cima, digamos, é uma informação apenas local que só o profissional de saúde tem acesso, para, mediante certas condições, ser avisado de que deve, naquele momento, fazer a desinfecção das mãos. Ou seja, aqui utilizamos um bocado a localização, mais uma vez, como para detectar, e a identificação para detectar que efetivamente o dispensador foi usado por aquela pessoa, quando aquela pessoa devia usar esse dispensador ou outro dispensador para desinfetar as mãos. Exatamente. Ok, e eram estes 4 casos de uso que tínhamos para apresentar. Espero que tenham, pelo menos, vos dado algumas ideias do potencial da tecnologia. Como eu disse, tirando provavelmente aquele primeiro caso, que é a localização de itens para perceber onde é que eles estão, é um problema comum a todos os hospitais. Todos os outros são exemplos, digamos assim, de aplicações desta tecnologia. Poderão, digamos, com um pouco de imaginação ou com outro tipo de necessidades, arranjarem outras utilizações para esta tecnologia. Eu introduzia desde já, e à qual muito agradeço a presença da doutora Teresa de Magalhães, em representação da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, é nesta altura coordenadora do Grupo de Estudo de Informação em Saúde e é professora na Escola Nacional de Saúde Pública. Doutora Teresa Magalhães, muito boa tarde. E muito obrigado mais uma vez por ter acedido ao nosso convite de estar aqui presente a falar de tecnologia. Boa tarde. Boa tarde. Eu é que agradeço, Nuno, o convite que foi endereçado por vocês, pela Wavecom à APA, e também a relevância deste tema e da apresentação que fizeram. E eu vou fazer aqui um comentário global e um pouco abordando esta questão do IoT e... Era mesmo isso que pretendíamos. E também da forma como é que ele está a evoluir e a sua relevância para o sistema de saúde como um todo. Da apresentação que vocês fizeram, percebemos que um dos principais objetivos, pelo que existe esta tecnologia, ou porque existem estes tipos de tecnologias, foi pela necessidade de maior eficiência, de reduzir desperdício, e que esta tecnologia possa ter um papel-chave nesta redução. Mas para que seja efetiva, vários determinantes e vários aspectos terão de acontecer, e que já vamos abordá-los, mas que vocês também aqui nesta apresentação tocaram neles, e muito bem. Portanto, voltando ao desperdício, é um tema que é recorrentemente falado e estudado também na administração hospitalar e que a OCDE nos diz que pode ocorrer em 3 vertentes, uma das quais os doentes não receberem os cuidados necessários, os recursos poderem ser reduzidos ou melhor alocados, obtendo essa mesma qualidade para a prestação de cuidados, e os recursos são derivados para outros pontos que não diretamente da prestação de cuidados. E vimos aqui alguns exemplos acerca disto. Segundo vários estudos, cerca de 20% dos gastos em saúde é desperdício, e existe aqui uma enorme oportunidade de realocar este desperdício em atividades que realmente façam a diferença. Por exemplo, entre elas, admissões evitáveis, doenças crónicas ou altas adiadas, ou diretamente relacionadas com a qualidade de cuidados, nomeadamente o controle da infecção,
vocês mostraram aqui uma solução. E quero referir também pela OCDE que em 2015 poderiam ter sido evitadas cerca de 1 milhão de mortos relacionados com estas questões da infecção hospitalar e etc. É, portanto, essencial que a mudança para algo que nos consiga ajudar a monitorizar isto se faça, mas também é incontornável que o modo como tradicionalmente prestávamos cuidados mudou. A tecnologia faz parte da minha vida há muitos anos e tem sido muito interessante ver e também participar como esta mudança tem vindo a ser feita ao longo destes anos, que já são alguns. Portanto, a chave, e vocês aqui referiram muito bem na vossa apresentação em diversos pontos, e foi tocado pelos três, que a chave está em criar em valor, não é? Que a tecnologia tem que criar valor, e aqui tem que criar valor tanto para os profissionais como para os doentes, e temos que conseguir medir, não é? Como se ouve tantas vezes dizer, só consigo gerir aquilo que consigo medir, não é? E quando falamos de transformação digital, estamos a falar nesta capacidade de gerar valor e de gerir a mudança. A transformação digital e o caminho para uma saúde digital não se faz apenas porque existe tecnologia. Uma das vertentes mais difíceis neste tema de transformação digital é a transformação dos comportamentos. E a cultura é o fator de sucesso mais importante na transformação digital. E há que desenvolver empatia na forma como mostramos e como apresentamos o produto a quem ele se destina, profissionais ou doente. Ou seja, não basta termos tecnologia, temos que saber como implementá-la e torná-la efetivamente uma mais-valia para quem dela necessita e quem dela, com quem dela trabalha. Para tal, um dos fatores-chave é que os líderes entendam esta transformação digital como estratégica. E aqui, enquanto Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, temos trabalhado muito também neste tema dos líderes e da liderança digital. Nomeadamente, como o Nuno falou, enquanto coordenadora do Grupo de Gestão de Informação para a Saúde, criado em 2017, temos efetivamente tido aqui uma atividade bastante alinhada com estas questões. Eu quero só aqui ressalvar que no congresso do ano passado da IDC, não sei se algum de vocês esteve, mas na apresentação inaugural foi dito que 46% das empresas estão determinadas em ter estratégias claras para esta transformação e veem também o enorme potencial em seguir este caminho. E que as restantes estavam distraídas, o barco vai passar por elas e só por mero acaso vão apanhar. E mesmo a nível governamental, a estratégia tem que passar por aqui. Não é por acaso que temos agora uma Secretaria de Estado para a Transição Digital e um Ministério da Economia que se passou a chamar de Economia e Transição Digital. Portanto, ninguém quer ficar para trás. Em 2018, a União Europeia tem um indicador de e-government. Portugal posicionou-se numa posição que até então nunca tinha conseguido alcançá-la, em 29º lugar, mas perdeu em 2020 alguns lugares, passando para 35º. E este é um indicador que nos dá o caminho e uma ideia de como é que a transição digital também no país está a ser feita, e aqui a SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, também assumem um importante papel nesta transformação digital ao nível do país, e nomeadamente na área da saúde. Também dizer que no final de julho fizemos aqui na Escola Nacional de Saúde Pública uma conferência sobre
sobre como impulsionar um país em saúde digital, completamente em inglês, foi feito em inglês, e um dos pontos referidos foi exatamente a necessidade de liderança digital pelo professor Henrique Martins, o ex-presidente dos SPMS. E esta também se ensina, a liderança digital ensina-se, e quem quiser assistir, ela está disponível, esta apresentação foi feita em julho, no final de julho, está disponível no canal do YouTube da Escola Nacional de Saúde Pública. E, portanto, de facto, ao ver o vosso use case da lavagem ou desinfecção das mãos, é importante referir que é um dos principais instrumentos para se reduzir a infecção hospitalar e, conforme disse em cima, em relação ao desperdício ligado à qualidade de cuidados. Durante anos fez sensibilização, cursos de formação a todos os grupos profissionais dentro dos hospitais, mas foi preciso uma pandemia para mudar culturalmente comportamentos. E porquê? Não é? Ficaram a perceber que, se não o fizessem, seriam eles, enquanto profissionais, que ficariam doentes. Esta mudança cultural é preciso saber fazê-la e mostrar as vantagens que os diversos intervenientes têm ao usar a tecnologia. Portanto, isto é um exemplo muito claro de como, percebendo o que é que vão retirar fazendo uma determinada prática, vão beneficiar com ela. Portanto, o IoT enquanto tecnologia interliga-se também com várias componentes e faz parte de um ecossistema muito mais vasto. Fala-se inclusive cada vez mais na internet de tudo, não é? E não das coisas. É a base para algo muito maior que sem esta possibilidade seria impossível falar-se em transformação digital. Permite, por exemplo, fazer hospitalização domiciliária com monitorização contínua. Falamos também dos relógios digitais, que cada vez mais usamos e têm incorporados diversos devices que permitem gerir a nossa saúde sobre diversos aspectos. Portanto, dentro do hospital, os dispositivos da IoT podem medir regularmente também, podem medir regularmente a temperatura, pressão arterial, níveis de oxigênio de um doente e estar integrado com o processo clínico eletrónico, diminuindo assim, por exemplo, os erros de registros de dados e fazendo de uma forma atempada. Portanto, as capacidades são infinitas. Sabemos que tivemos registros a tempo e horas, temos a possibilidade de atuar mais cedo sobre os doentes, usando os dados que temos à nossa disposição de uma forma inteligente e muito mais eficiente. Só para terem uma ideia, num estudo da Gartner de outubro de 2019, 86% das empresas entrevistadas ligadas à prestação de cuidados responderam terem uma arquitetura da IoT a funcionar em grande parte das suas áreas. Referi também que a expectativa de crescimento é, em 2025, de 2 vezes mais em termos de devices ligados, e em termos de dados gerados é de 6 vezes mais. Portanto, a potencialidade é enorme do que podemos fazer com estes dados. É por aqui que temos que fazer a diferença, não interessa ter um device para lembrar o profissional de desinfetar as mãos se depois não conseguimos medir, se não conseguimos mudar comportamentos, se não conseguimos criar inteligência em cima destes dados e poder efetivamente influenciar. Ainda ontem, a APA, em parceria com a SPMS, promoveu mais um dos ciclos dedicados à transformação digital, onde falámos exatamente sobre a qualidade dos dados no futuro da saúde, em que convidamos a doutora Cristina Simeão. E esta também está disponível no canal YouTube da APA. E esta é uma questão prioritária para nós, a divulgação, a transmissão de conhecimento e o ensino através também desta Academia da APA. Na minha atividade também, enquanto professora, tenho dedicado muito do meu tempo ao ensino destes temas aos futuros administradores hospitalares
e a influenciar também para além dos muros da escola, através destas conferências e etc. Em abril deste ano, que não sei se souber ou se tiver a oportunidade de ver, em plena pandemia, fizemos o 4º seminário de arquitetura hospitalar com o tema exatamente do impacto do IoT na arquitetura hospitalar, inserido numa das disciplinas que eu coordeno aqui também, sobre a opcional de tecnologias e equipamentos hospitalares, e que é oferecida a toda a comunidade escolar e fora também da comunidade escolar. Portanto, nós vemos efetivamente o ecossistema do IoT com um grande potencial para as organizações de saúde, mas mais do que ligar devices é criar valor, ligarmos pessoas, ou melhor, nós ligamos pessoas, ligamos os devices, mas tem que coexistir com as outras componentes, em particular com a componente analítica e a segurança e privacidade, e aqui vocês tocaram também estas questões, e ser pensada desde raiz como uma parte integrante na construção destes edifícios hospitalares. E foi muito isto que nós tocamos neste seminário do impacto do IoT na arquitetura hospitalar. Portanto... é um bocadinho... Diga, Nuno. Não, concordo absolutamente com a doutora, até porque isto é transversal à sociedade. A área da saúde, nesse aspecto, é igual a muitas áreas de atividade em Portugal e, obviamente, sendo a área da saúde, acaba por ter um impacto muito grande na vida das pessoas e, portanto, esta transformação digital, no caso da saúde, trará benefícios para a população em geral e não apenas para uma pequena parcela da população, porque toda a gente, mais cedo ou mais tarde, somos utentes dos serviços de saúde, quer seja o Serviço Nacional de Saúde, quer seja os serviços de saúde privados. Eu aproveitando, digamos aqui, a sua presença, também gostava eu já percebi que dos quatro case studies, ou dos 4 casos de uso que nós apresentamos, provavelmente aquela questão da higienização e do controle da mesma lhe pareceu ser talvez a mais interessante, além, obviamente, da localização dos ativos, que é mais ou menos claro para toda a gente, que tem, obviamente, interesse em sabermos onde estão as coisas. Mas, doutora, dos 4 casos de uso, digamos assim, o que é que acha que está a fazer mais falta, digamos assim, aos hospitais portugueses? É como eu disse, aqui o IoT tem aplicação em muitas áreas. Nos casos que vocês apresentaram, sem dúvida, a localização de ativos e equipamentos é essencial, e a localização de pessoas também. Eu estive também, passei pelo Hospital de Santa Maria, e uma das coisas que nós, profissionais, mais encontramos nos corredores são pessoas perdidas, a perguntar onde é que é o serviço de cardiologia, onde é que é o serviço de sangue. Um mundo como um hospital daqueles necessita objetivamente de algo que guie as próprias pessoas, ou seja, a tecnologia também tem que passar para as pessoas e para os doentes, não é? Não posso ficar só na posse do lado do hospital, mas o próprio doente tem que ter controle sobre o que faz. Mas, sem dúvida, esta é uma área absolutamente essencial, também para gerar maior eficiência nas compras, como vocês referiram. E a outra é atuar ao nível da própria efetividade e da prestação de cuidados, não é? E a solução que apresentaram em termos de infecção é muito pertinente, mas mais do que pertinente, é pertinente se conseguirmos gerar valor em cima dela, ou seja, não basta ter o alertazinho do profissional, olha, não lavou as mãos, mas é nós percebermos
o ambiente, vá lá, em que ele fez a desinfecção das mãos. E se estamos a mudar efetivamente comportamentos, não é? E como é que podemos atuar para melhorar? Claro. E era um bocadinho também o que eu penso que até o André estava a referir, em termos de proteção de dados e em termos de gestão. Nós não queremos saber ou não podemos saber que é o Manelo, aquele profissional em particular que não lavou as mãos, mas nós sabemos que 10% dos nossos, dos profissionais de saúde, ou 3% ou 1%, não está a lavar as mãos nas alturas devidas, e conseguimos olhar para esse indicador e tentar, obviamente, melhorá-lo ao longo do tempo. Era o que a doutora dizia, o que nós não conseguimos medir, não conseguimos gerir. E se nós medirmos, mesmo que seja de forma anónima, nós passamos a ter instrumentos, digamos assim, para poder atuar. Isto tanto é válido para os profissionais de saúde como para os doentes. Por exemplo, aquela questão do chamado geofencing, que no fundo é, a partir de uma determinada zona do hospital, um doente não pode passar, eu não quero saber quem é que é o doente em particular, eu sei é que passando dali para a frente gera-me um alarme e depois um segurança ou alguém do hospital vai perceber porque é que aquele doente está fora, digamos assim, da área onde deveria estar. Portanto, não quero saber quem é o doente, eu quero saber é que aconteceu aquele evento e quantas vezes aquele evento acontece, e é este tipo de informação que nós tentamos compilar, e isto leva-me a uma das perguntas feitas pelos, e uma vez mais agradeço a todos os que nos estão a ouvir. O Miguel Lopes faz duas perguntas muito interessantes que eu posso reunir numa, que é como é que nós integramos esta solução, como é que isto é integrado com os softwares existentes, ou seja, como é que um gestor hospitalar pode ter acesso a esta informação. E nós aqui, mas André, se calhar és a pessoa indicada para responder a isto. Como é que nós fazemos chegar esta informação, digamos assim, a quem de direito? Certo, porque realmente era como falámos, e essa questão é muito importante, porque realmente é depois o que interessa, porque a localização, mais uma vez, por si não tem só valor, ou seja, tem que ter depois esta integração. Ou seja, há aqui diria, duas possibilidades. Nós trabalhamos com, no fundo, APIs ou coisas que nos permitem integrar com diferentes sistemas depois de informação e de manutenção, etc. Também estamos a trabalhar com ferramentas, softwares específicos, a integração de softwares específicos, e teremos certamente novidades daqui a pouco tempo, porque realmente nós, para terem um bocado de ideia, nós começámos obviamente o caminho muito na parte da tecnologia, porque essa é também a gênese do Wavecom, e nós temos vindo a trabalhar a tecnologia para chegar a um ponto em que esta tecnologia realmente oferece aquilo que é preciso em termos de dados, ou seja, acreditamos que a localização que estamos a dar é uma localização que realmente é correta e que já tem a exatidão necessária para trazer valor, e estamos realmente agora a fazer esse caminho, que é muito importante também, de integrar isto não só com diferentes plataformas que existam já nos hospitais, mas também com parceiros que permitam entregar a solução completa de manutenção, de gestão de ativos. É esse o caminho que queremos fazer, exatamente. Por isso eu diria que em relação a softwares específicos teremos novidades daqui a pouco tempo. Para concretizar, digamos, o que tu estás a dizer, ou André, corrijo-me se eu estiver a dizer alguma asneira, no fundo a nossa tecnologia disponibiliza a localização, que por si só não acrescenta muito valor, mas depois nós conseguimos integrá-la com os softwares usados na gestão hospitalar, nomeadamente em softwares que tenham a ver com asset management, ou seja, com a gestão de ativos, digamos assim, e conseguimos um dos campos, digamos assim, desse software passa a ser a localização. Eu sei quando é que foi comprado, quando é que foi mantido, quanto é que custou, quem é o fornecedor, etc. Toda a informação que tiver um determinado tipo de ativo, e uma das informações que eu também lá passo a ter é onde está agora ou onde é que foi visto há 5 minutos atrás, dependendo do... Certo. E eventualmente, se for de interesse, inclusive o histórico da sua posição, não só onde é que está agora, onde é que foi visto a última vez, mas depois o histórico com meses ou um ano de... Exatamente. E aí, e sobre esse histórico, e era isto que penso eu que estavas a referir-te, André, sobre este histórico é que podemos ter depois softwares mais evoluídos que apenas servem para isto, ou seja, estudando
os padrões de utilização daquele tipo de equipamento, ou do histórico da localização daquele equipamento, entregar métricas ao gestor, ok? Que tenha exclusivamente com a localização. E isto que é isto que, um bocadinho mais à frente, provavelmente até ao final do ano, nós provavelmente já teremos a nossa solução integrada com este tipo de camadas de software, já muito específicas, que vão extrair valor, cujo objetivo é extrair valor do histórico de localização dos itens que estamos, ou das pessoas que estamos a monitorizar, e quando falo em pessoas, de forma anónima, como é óbvio. Exatamente. Há aqui uma pergunta também do André Almeida, muito interessante, e eu acho que o André está connosco e pode fazer a pergunta de viva voz. Vamos, André, estás connosco? André Almeida? Não estamos a conseguir. O André disponibilizou-se para nos fazer uma pergunta em direto, mas penso que não estamos a conseguir. André, se entretanto conseguir entrar no webinar, interrompa e pergunta à vontade. De qualquer forma, indo direto à pergunta do André, ele perguntava como é que, em que casos, digamos, de estudo, que case studies reais, nesta altura, a Wavecom tem. E eu posso responder, nesta altura nós estamos a fazer pilotos, ok? Na área hospitalar, especificamente na área hospitalar. Como eu disse, esta tecnologia pode ser usada na logística, na indústria, etc. E aí temos vários casos que podemos mostrar. No caso da área hospitalar, apenas temos pilotos e, portanto, nesta altura não temos nenhum caso de estudo bom ou completo para mostrar. No entanto, e volto a lançar o convite, aqui na Wavecom, no nosso showroom, nós conseguimos demonstrar a tecnologia, a integração com software de asset management que permite-nos mostrar, digamos assim, qual o interesse ou que mais-valias podemos obter pela localização de itens ou de pessoas. Ainda o Miguel Almeida, indo um bocadinho atrás, aliás, o Miguel Lopes, indo um bocadinho atrás, ele perguntava se temos métricas, se conseguimos recolher métricas e alarmes de toda esta informação. Sim, a resposta é que sim, obviamente. Conseguimos ter métricas, ter histórico e vamos ter analítica, digamos assim, sobre a localização muito em breve. O gerar alarmes, isso é imediato. Por exemplo, no caso daquilo que eu vos falei de geofencing, quer seja de pessoas, quer seja de equipamentos, ou seja, há um equipamento que pela sua natureza não pode sair de determinado espaço, ao sair daquele espaço gera um alarme que será entregue a quem de direito e alguém saberá dentro da organização que aquele equipamento ou aquela pessoa saiu, digamos, da área que lhe estava atribuída e pronto, e depois o alarme poderá fazer despoltar várias coisas. André, acho que já está connosco, não? Não. O André Almeida, eu não consigo ouvi-lo. Temos imagem, mas estamos sem som. Conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Desculpa, isto para-me aqui encontrar-se aqui. Antes de mais, obrigadíssimo pelo webinar, que está a ser muito interessante. É um tema que eu penso que é de interesse e é o caminho, é o futuro. Fazer esta localização interior nos edifícios, que não há muitas soluções para isto. A minha questão que eu tinha colocado era precisamente essa sobre a integração em softwares. O André já esclareceu que existe, que a forma que vocês estão a pensar é através de um API, não é? Para que os softwares vão beber essa informação, não é? Eu perguntava, um bocadinho elaborando já agora nessa questão, era depois que, uma vez que os softwares muitas vezes não têm métricas, porque isto no fundo algo externo para esses softwares, não é? Se vocês, ou quais são as métricas que vocês acham que são relevantes e que podem ajudar os gestores a decidir sobre equipamentos, e foco-me aqui nos equipamentos porque é se calhar o mais relevante no caso da CUF, que eu represento. Quais são as métricas e indicadores que podem ajudar os gestores a tomar decisões sobre esta informação toda que surge daqui? André.
Sim, obrigado André pela questão. Ou seja, há aqui alguns indicadores que consideramos interessantes e obviamente aqui o que pretendemos é que o proxy da localização seja efetivamente depois uma informação que nos permita tomar então a decisão. Aqui eu diria que coisas como se o equipamento, nomeadamente equipamentos que é suposto serem móveis, se ficaram estáticos durante longos períodos de tempo, pode ser aqui uma boa possibilidade de alerta ou de métrica de perceber que estão a ser utilizados ou não. Ou seja, coisas que estão paradas sem qualquer movimento e que era suposto se movimentarem pelo hospital, essa pode ser uma boa métrica. Temos aqui também a própria distribuição por zonas de interesse, ou seja, eu ter uma ideia de quanto tempo é que determinados equipamentos passaram, por exemplo, em cada serviço ou em cada zona de uma urgência, para perceber efetivamente por quem é que está a ser mais utilizado e se realmente há ali coisas que não fazem sentido em termos de utilização. Aqui também, mesmo em termos visuais, ter isto não só através de tempos, o tempo que esteve, mas até de uma questão de heatmaps, por exemplo, que permitam perceber onde é que há mais aglomeração de equipamentos ao longo do tempo, ao longo do mês, ao longo de 2 meses, etc. Aqui, realmente, depois, obviamente era como quando eu estava a dizer, há aqui uma parte que é coberta pelos próprios softwares que os hospitais já têm, e essa parte é uma parte que nós tendencialmente temos integrado então exatamente com os softwares. O que for à parte, nós temos sempre aqui alguma capacidade para também fazer algum desenho à medida, tal como eu já referi antes, ou seja, podemos aqui trabalhar em métricas que consideremos de interesse e entregá-las ou mesmo na plataforma, falando com as pessoas que estão a entregar a plataforma da Asset Management, ou então um bocado de relatórios à parte ou que possam servir de complemento a essa informação do Asset Management. Okay, mas aí realmente as vossas ideias também serão certamente, depois no momento de implementação, serão certamente muito válidas e mais válidas que as nossas, porque vocês é que têm que lidar com os problemas diariamente. Ok, muito obrigado. Okay. Eu peço desculpa de interromper, André, ainda podemos conversar mais um bocadinho, só que a doutora Teresa Magalhães e eu só me ia despedir e agradecer uma vez mais a participação. Havíamos de falar outra vez, quer seja neste âmbito, quer seja noutro qualquer. Doutora Teresa, muito obrigado em nome do... Obrigada a nós pelo convite. Ok. Havemos de interagir mais vezes, tenho a certeza absoluta. Ok? Obrigado. Ok, tá, muito obrigado. Também agradeço ao André Almeida. Eu não sei, André e Paulo, não sei se ficaríamos por aqui ou se têm mais alguma coisa a acrescentar que vos pareça relevante. Não, eu não tenho, por enquanto não. Ok, muito bem. Sendo assim, eu vou encerrar a sessão. Dissemos que era 1 hora, estamos com 1h13, não está mal. Isto normalmente estende-se mais quando estamos a conversar, normalmente as coisas estendem-se mais um bocadinho. Nós vamos disponibilizar o vídeo de toda a sessão a todos os participantes. Temos também um pequeno inquérito que, se tivessem a oportunidade, gostaríamos que fosse respondido, para também perceber, ter um bocado de feedback vosso do webinar 2. Não tenho mais nada a acrescentar. A Wavecom tem feito webinars com alguma regularidade, específicos de cada tema. Provavelmente vamos voltar a este tema um bocadinho mais à frente. Agradeço a todos, boa tarde, fiquem seguros.